Então, pessoal, vamos lá. Nós percebemos que no item A, o nosso problema era determinar a velocidade instantânea. Então, nós percebemos que a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto percurso nos dava uma velocidade média. Então veja que esse segmento QR, no contexto do problema da velocidade, me dá a distância percorrida pelo corpo, enquanto esse segmento PR me dá o tempo gasto no percurso. Então nós observamos o quê? Que se eu divido a distância pelo tempo, eu tenho aqui a velocidade média do corpo neste, neste tempo percorrido. Aqui, o tempo gasto no percurso. Então, como nós estamos interessados em saber a velocidade no instante t igual a 2, o tempo gasto no percurso é 2 mais um incremento h. O que mais que nós percebemos? Que diminuindo a variação do tempo, é possível calcular a velocidade média em um espaço de tempo bem curto. Então, eu posso diminuir a variação do tempo e aí eu continuo aqui calculando a minha velocidade média como a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Contudo, aqui em um espaço de tempo muito curto. E isso me permite inferir qual que é, então, uma aproximação da velocidade instantânea. E aí, quanto mais eu vou diminuindo essa variação de tempo, né, eu vou me aproximando mais da velocidade no instante t igual a 2. Então, esta razão aqui me dá a velocidade no instante, instantânea no instante t igual a 2, a menos de um incremento de 0,5 segundos. Tá joia? Ora, eu posso melhorar, precisar ainda mais esta aproximação, e aqui eu tenho uma velocidade instantânea no instante t igual a 2, a menos de um incremento de 0,1 segundo. Nós compreendemos, então, que o limite desta velocidade média, quando esta variação do tempo tende para zero, ou quando este incremento h aqui tende para zero, nos dá a velocidade instantânea. De fato, se o h fica muito pertinho de zero, o tempo gasto aqui no percurso fica um tempo ínfimo e essa velocidade média ela é muito próxima da velocidade instantânea. Se eu tomar o limite quando h tende para zero, então a velocidade média se torna a velocidade instantânea para efeitos práticos. Nós observamos que aqui também, ao calcular a velocidade média, pegando um ponto Q de coordenadas 2 mais h e S de 2 mais h, a reta que passa por P e Q é uma reta secante, e na medida que o h vai tendendo para zero, esta reta vai se tornando, vai se aproximando da reta tangente à curva no ponto P. Então, essas eram as informações e as observações que a gente tinha aqui na figura para efeitos de tentar responder àquela questãozinha do item A.
Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos reconfigurar esta figura, nós vamos olhar para essa figura de uma outra forma, renomeando os elementos aqui, para tentar compreender o que está sendo perguntado no item B e qual que é a intencionalidade do autor quando ele faz, então, aquela pergunta. Vamos lá, então. Então, pessoal, vamos lá. Nós reconfiguramos a figura aqui para pensar sobre a questão que está no item B do nosso problema introdutório. Vamos relembrar a questão? A questão diz assim: qual é a relação entre a velocidade do corpo calculada no item A e a curva S de t? Essa curva que está aqui marcada em laranja, que é a nossa curva S, né, que é o gráfico da função S de t. Bom, o que tem de especial, então, aqui nessa função? Na verdade, o que nós fizemos, né, foi generalizar o que aqui a gente estava chamando de distância percorrida, agora nós estamos chamando simplesmente de segmento QR, ou seja, esse segmento aqui, ele tem um comprimento, né, que é dado por S de 2 mais H menos S de 2. Só que S de 2 mais H menos S de 2 aqui representa o comprimento do segmento QR para qualquer necessidade prática e não mais necessariamente a distância percorrida pelo móvel em um dado intervalo de tempo. Ou seja, aqui nós estamos pensando nesta reta secante como uma reta secante à curva que deixa de tratar especificamente a velocidade média, mas passa a tratar a variação nessa curva para qualquer efeito, para qualquer fenômeno que essa curva modelar. Então essa é a ideia que está aqui. Ao invés de olhar para isso como um problema especial da velocidade instantânea, nós estamos olhando para um problema de taxa de variação. Daí, nós também não vamos olhar mais para a base desse triângulo ou para o segmento PR como sendo o tempo, mas apenas uma variação aqui sobre o eixo horizontal. Então, PR representa a distância do ponto P ao ponto R. E aqui, as variações que nós fizermos sobre esse eixo horizontal provoca uma variação no eixo vertical. Bom, agora vamos relacionar esses novos elementos com a reta secante, né? Então, para a gente aproveitar bem essa ideia da taxa de variação, vamos perceber que esta reta secante, então, ela tem uma inclinação. E o que vem a ser essa inclinação? Vejamos, a inclinação de uma reta é a tangente do ângulo, aqui eu pus um ângulozinho alfa aqui, olha, é a tangente do ângulo alfa que a reta forma com o eixo x, é a inclinação dessa reta. Você pode dizer, pô, mas esse ângulo alfa aí não está formado com o eixo x, está formado com esse lado aí, com esse segmento PR. É verdade, mas se a gente pensar um pouco mais, nós vamos perceber que o segmento PR está sobre uma reta paralela com o eixo horizontal, com o eixo x, né? E a reta G aqui, essa reta secante, é uma reta transversal. Então, duas paralelas cortadas por uma transversal vão determinar ângulos colaterais congruentes. E a tangente do ângulo alfa é exatamente igual à tangente desse ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, para efeitos práticos, calcular a tangente desse ângulo alfa aqui
é o mesmo que calcular a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x e que é, então, a inclinação dessa reta. Como é que eu calculo a tangente, então? Bom, se você olhar para esse triângulo, eu tenho aqui um dos lados do triângulo, ele é vertical, o outro lado é horizontal. Então, aqui nesse vértice R, o triângulo forma um ângulo reto. Então, nós temos aqui um ângulo reto. Se eu olhar para este ângulo alfa, o segmento QR é o cateto oposto a esse ângulo alfa. E o segmento PR é o cateto adjacente. Então, a razão QR sobre PR, ela me dá o cateto, ela é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo alfa. Então, quando eu divido o lado QR desse triângulo pelo lado PR, eu estou calculando, na verdade, a tangente desse ângulo alfa. Esta tangente é 36,45, que é a inclinação dessa reta. Bom, aqui eu tenho a medida m desta inclinação, então, que é 36,45. Né? Essa inclinação m foi calculada usando uma ferramenta inclinação que já está disponível aqui no Applet, e você pode perceber que o cálculo da inclinação pelo software é exatamente o mesmo que calcular a tangente do ângulo. Então, bom, o que mais que nós podemos perceber disso, então? Que a reta secante, ela tem uma inclinação, a reta secante a essa curva S tem uma inclinação, e o que a inclinação dessa reta secante me dá? Ela me dá a taxa de variação média de um ponto que se desloca sobre essa função no intervalo que vai de um instante t até um instante t mais h, ou seja, de um valor t sobre esse eixo horizontal até um valor t mais h. Novamente, essa variação média, ela é a variação de qualquer fenômeno que esta função estiver modelando, tá? Pois bem, você veja então que se eu diminuir o valor de h, vai acontecer a mesma coisa que acontecia quando eu estava tratando este segmento PR como uma variação do tempo. Veja, se eu faço o h tender para zero, o ponto Q ele se aproxima do ponto P, e esta reta secante vai se aproximando de coincidir com a reta tangente. Então, o que mudou aqui, na verdade, foi o enfoque, que significa que a inclinação da reta tangente a uma curva em um ponto P é o limite da inclinação da reta secante quando esta variação horizontal aqui, ela tende para zero. Ou seja, a inclinação da reta tangente é o limite da inclinação da reta secante quando esse incremento h aqui tende para zero. Então, se eu tomar o limite de 2 mais h, quando h tende para zero, eu vou ter o quê? A inclinação da reta tangente à curva no ponto de abscissa 2. Na verdade, o limite não de 2 mais h, mas o limite da inclinação, né? Então,
Como que eu calculo a inclinação? A inclinação da reta secante vai ser o quê? S de 2 mais H menos S de 2 dividido por 2 mais H menos 2. Se de modo geral eu chamar esse 2 aqui de um x0 qualquer, então aqui a inclinação da reta secante vai ser S de x0 mais H menos S de x0 dividido x0 mais H menos x0. Isso é a inclinação da reta secante. E se eu tomar o limite dessa inclinação quando h tende para zero, então eu vou ter a inclinação da reta tangente. Vamos observar isso acontecendo. Veja, eu vou fazer o h se aproximar de zero. Então veja que aqui eu tenho variando a inclinação da reta secante, que é a razão QR dividido por PR. Vou aproximando o H de zero. Na medida que eu vou aproximando o H de zero, observe que o ponto Q está aproximando de P e a reta tangente está tendendo a reta secante, perdão, está tendendo a tangenciar a curva. Então, se eu tomar isso como um limite, o que significa tomar isso como limite? É fazer o H tender para zero ou ficar infinitamente pequeno, infinitamente próximo de zero, então essa reta secante vai se tornar a reta tangente a essa curva no ponto. Então, qual a relação entre a velocidade do corpo calculada no item A e a curva S de t? A relação é que a velocidade calculada no item A era o limite da velocidade média quando h tende para zero, ou quando o intervalo de tempo aqui decorrido, né, para se promover um dado deslocamento aqui, fica infinitamente pequeno. E aí, neste caso aqui, eu estava tratando exclusivamente do problema da velocidade. Mas o problema da velocidade, ele pode ser, então, generalizado, ao invés de eu tratar do limite da velocidade média, eu estou tratando o limite da inclinação dessa reta secante quando o h tende para zero. O limite da inclinação da reta secante quando o h tende para zero vai me dar, então, a inclinação da reta tangente. E aí, calcular a inclinação da reta tangente é calcular a variação instantânea no instante t igual a t0, nesse caso aqui no instante t igual a 2. E aí eu posso fazer esse cálculo da variação instantânea para problemas de variação que não sejam necessariamente o problema da velocidade. Então isso abre o leque para eu explorar todos os tipos de variação, calculando a variação instantânea como sendo a inclinação da reta tangente à curva dada naquele dado instante. E aí finalizamos então a interpretação da pergunta do item B. Qual é a atenção então que se propôs chamar fazendo essa pergunta? É que o problema da velocidade foi apenas um pano de fundo, né? O problema da velocidade foi apenas um problema introdutório.
mas essa taxa de variação, que a gente chamou de velocidade instantânea, ou o mecanismo que se utilizou para calcular a velocidade instantânea, pode ser também utilizado para calcular variações instantâneas de funções para outros problemas práticos onde ocorra taxas de variação, não necessariamente sendo uma exclusividade da velocidade. Então aí existem inúmeros problemas que vão tratar de variação, onde a gente vai precisar calcular a taxa de variação instantânea e o mecanismo utilizado vai ser exatamente este daí. Encerramos então aqui a análise desse problema introdutório. Eu vou fazer na sequência, né, a matematização disso, ou seja, vamos calcular essa limite da inclinação da reta secante como sendo a inclinação da reta tangente, matematicamente. Vou deixar esse applet aqui também, como de costume, depois deste vídeo. E aí, a gente agora abriu o espaço, a gente abriu o caminho para que possamos definir o que é a derivada de uma função, a derivada de uma função de um ponto, e é isso que nós vamos fazer na nossa próxima sessão.